Olá, estamos começando mais um programa Paulo Freire Vivo pela TV UFPB, fazendo uma sequência de uma programação que pretende, como já dissemos anteriormente, analisar as obras principais do Paulo Freire, especialmente quanto à temática principal das suas ideias, que é a relação, a ligação entre educação e política ao longo da história, não é? Essa temática vem justamente quando se estuda as obras do Paulo Freire e inicialmente se percebe que o Paulo Freire é múltiplo, o Paulo Freire tem várias fases de construção do seu pensamento, o Paulo Freire tem várias construções que vai fazendo dos seus livros e das suas ideias na medida que vai sendo circunstanciado pelo contexto histórico, político, educacional de cada uma das suas fases da época em que viveu, e ao mesmo tempo que a gente indica essa multiplicidade do Paulo Freire, essa amplitude do seu pensamento que vai sendo construído aos poucos, não é? A gente se pergunta, a gente quer saber se existe nessa multiplicidade, não é, um fio condutor, não é, uma temática central. E a gente vai descobrir que essa temática central da história das suas ideias é justamente a ligação, a relação entre educação e política. Nesses programas da TV UFPB, Paulo Freire Vivo, nós estamos seguindo o nosso livro, editado aqui pela editora universitária da Universidade Federal da Paraíba, que já se encontra na 6ª edição, e que tem o título A História das Ideias de Paulo Freire e a Atual Crise de Paradigmas. Esse livro, na sua 6ª edição, pela editora da UFPB, também teve a parceria da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, e nesses programas nós estamos seguindo esse texto, não é, que trata justamente da história das ideias. Mas como eu estava falando, na multiplicidade do Paulo Freire a gente descobre que há uma coisa constante, que há um eixo central, que há um fio condutor das suas ideias, que é justamente a relação entre educação e política ao longo da sua obra. Mas antes de continuar, nós precisamos saber de que política a gente está falando, não é? A gente sabe que tem muitos conceitos da política e que normalmente as pessoas acham que política está circunstanciada, está restrita à atuação de vereadores, de deputados, de senadores, de prefeitos, de governadores, de presidentes da República, mas é claro que o conceito de política é um conceito muito mais amplo. E todos nós sabemos que esse conceito vem lá de trás, onde os gregos pensavam isso como a cidade, como a polis, não é? Como a polis. Para o Paulo Freire, política é muito mais do que atividades de certas pessoas no parlamento. Para o Paulo Freire, política significa cidadania, significa exercício da democracia, significa exercício do diálogo, significa a crítica à questão da opressão, significa para o Paulo Freire a questão da liberdade, não é? Significa para ele a autonomia. Basta, por exemplo, você prestar atenção nos títulos dos livros do Paulo Freire, não é? Para citar só dois, para ver direito o que eu estou falando, não é? Um dos livros principais se chama Educação como Prática da Liberdade. Veja só, Educação como Prática da Liberdade, não é? Educação e Liberdade, não é? Educação e Política. Outro livro se chama Conscientização. Veja só. Outro livro se chama Pedagogia do Oprimido. Veja nos próprios títulos dos principais livros do Paulo Freire como essa ligação entre educação e política está muito presente. E se você vai analisar pormenorizadamente suas ideias, detalhadamente, você vai notar como essa relação, não é importante, né? Então, essa parte inicial desse programa para a gente é muito importante, não é? Para a gente entender, ao mesmo tempo que a gente vai está falando de um autor plural, de um autor múltiplo, de um autor complexo, como diria o Edgar Morin,
não é? Um autor que tem um pensamento da complexidade, mas ao mesmo tempo um autor que a gente pode identificar com certa facilidade que a relação entre educação e política constrói o seu pensamento, não é, como um eixo central, como um fio condutor principal. E é assim que a gente vai seguir nessa programação de hoje, não é? Então, para o Paulo Freire, história, política e educação andam juntas para definir o ser humano. Vocês sabem que o Paulo Freire foi um profundo humanista. O Paulo Freire teve, na questão do ser humano, praticamente o núcleo do seu pensamento central, no sentido de uma educação que cada vez torne o ser humano mais humano, como ele gostava de dizer, não é? E isso ele analisa através dessa relação muito importante entre história, política e educação, não é? Mas veja só, primeiro vamos pensar na educação como uma parte central do nosso raciocínio. O que é isso? Educação, por exemplo, é a mesma coisa que escola? Será que a educação é uma coisa que está restrita ao espaço escolar? Claro que não. Claro que não. Educação é uma coisa que é intrínseca, que é própria do ser humano desde que ele nasce. E na sua existência toda, na sua história toda. A educação é uma coisa exatamente igual à formação humana, não é? Os humanos vão sendo formados. Agora, os humanos vão sendo formados ao longo do tempo. Se eles vão sendo formados ao longo do tempo, quer dizer que a educação, sendo na escola ou fora da escola, nos seus mais variados graus, ela acontece ao longo da história. Hoje existe um conceito central que é a educação ao longo de toda a vida, e esse conceito é um conceito da Unesco, um conceito mundial, mas que é visivelmente fundamentado nas obras do Paulo Freire também. Não é? A educação ao longo de toda a vida, ou eu posso dizer, a educação ao longo da história de cada indivíduo, sabendo que cada indivíduo é uma parte de uma determinada sociedade, etc. Não é? Então isso é importante para a gente balizar, não é, esse programa e balizar outros também que a gente vai fazer aqui pela TV UFPB nesse Paulo Freire vivo. Não é? Então a educação se passa para todos os seres humanos, sem nenhuma exceção, não é? Ao longo da sua história. Claro, sendo feita de maneira diferente, sendo na escola, fora da escola, uns estudam mais, outros estudam menos, outros não estudam, mas são carregados por essa coisa intrínseca do ser humano que é a educação. Ao longo da sua história, o ser humano, veja só, ele vai fazendo suas opções, suas escolhas, suas deliberações, sejam elas feitas livremente ou feitas por influência dos outros, mas na verdade o ser humano, ao longo da sua história, vai sendo formado, não é? Vai exercendo a sua plenitude ou não de ser humano e vai, ao mesmo tempo, decidindo, fazendo escolhas, não é? Tomando um rumo na vida ou outro, etc. Por isso mesmo, por causa que os seres humanos são seres da decisão, da opção, da deliberação, de seguir esse ou aquele rumo, de optar por isso ou por outra coisa, que os seres humanos, queiramos ou não, são seres políticos. São seres da cidade, são seres que decidem as suas coisas, não é? Optam por isso ou por aquilo, repito, sendo influenciados ou não por outras pessoas, não é? Então veja só o que a gente está fazendo nesse momento em termos de conceito das ideias do Paulo Freire. A gente disse ao mesmo tempo três coisas que se entrelaçam, que não se separam. A educação é uma coisa própria dos seres humanos, não é? Sem exceção de seres humanos. Primeira coisa. Segundo, a educação de todos os seres humanos vai sendo feita ao longo da sua história, ao longo da sua vida, não é? Então estamos aí, educação e história, mas ao longo da sua vida, os seres humanos
vão tomando decisões, vão por essa estrada ou por aquela, vão decidindo isso ou aquilo, vão trabalhando aqui ou acolá, vão estudando ou não vão estudando, enfim, vão decidindo os seus rumos. Então eles são seres eminentemente políticos. E para serem políticos não precisam estar, por exemplo, adequados ou inseridos em algum partido político. É importante que a gente entenda isso, não é? Porque a gente vê muita gente dizendo assim, eu detesto política, não é? Dá para a gente entender o que as pessoas estão falando, dá para a gente entender, mas elas precisam entender que a política, que a polis, é uma coisa muito mais ampla do que a atividade de certas pessoas, seja na Câmara Municipal, no Senado, na Câmara Federal, etc. Não é? Isso é intrínseco, é próprio de cada ser humano. Essa ligação estreita, inseparável entre história, política e educação constitui, portanto, o eixo central das obras do Paulo Freire e constitui esse programa, essa continuidade dessa programação de maneira especial, não é? A gente vai precisar cada vez mais que você esteja consciente desse ponto principal que vai voltar frequentemente na nossa programação. Por isso é muito importante entender que para o Paulo Freire a educação é carregada de uma politicidade. Não existe nada na educação, seja na sala de aula, seja nos livros, seja nos conteúdos programáticos, seja nos currículos, que seja neutro. Para ele, a educação é inteiramente política, ela é decisiva, ela é a opção, a escolha, ela faz parte da história de todos os seres humanos. É o que a gente vai continuar a estudar na sequência desse programa. Como a gente disse na primeira parte do programa de hoje, essa ligação estreita entre a história, a política e a educação é o fio condutor da vida e da obra do Paulo Freire. E para ser didático, para tentar explicar isso de maneira mais clara, não é? Eu vou tentar mostrar como é que essa ligação política e educação ao longo da história impacta a vida do Paulo Freire, não é? E depois a obra do Paulo Freire. Claro que depois vai ter continuidade em outros programas. Mas veja só, o Paulo Freire começa a ser notado como propositor da educação quando já está na Universidade do Recife e, aliás, é um dos fundadores do que se chama de Serviço de Extensão Universitária, que hoje as universidades todas têm, mas naquela época era embrionário. Junto com colegas da Universidade do Recife, então, propõe o que ficou conhecido como o Método Paulo Freire. O Método Paulo Freire ganha uma extensão nacional e é bombardeado e é reprimido pelo golpe militar de 64. Não é? Então, em 1964, Paulo Freire é preso 2 vezes e, se contabilizarmos os dias que passou na prisão, no Exército, são quase 80 dias de prisão. Ele é expulso da Universidade do Recife e, em seguida, parte para o exílio. Perceba que os acontecimentos históricos impactam diretamente a vida do Paulo Freire e o que ele vai escrever posteriormente. Depois do golpe militar, ele vai para o Chile, fica um tempo no Chile. Depois, como a gente disse anteriormente, passa um tempo na Universidade de Harvard e praticamente 10 anos do seu exílio de 16 ao todo, né, em Genebra, chefiando o Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas. Lá, ele recebe um convite dos países africanos de língua portuguesa que tinham sido recém-libertos da colonização para trabalhar na África, como, por exemplo, na Guiné-Bissau, né? Com a equipe que formou lá em Genebra, o Instituto de Ação Cultural, o IDAC, né? Ele vai trabalhar, então, em países africanos de língua portuguesa no contexto da revolução, não é, feita contra a colonização. Depois, ele é marcado pela sua volta ao Brasil no final dos anos 70, já comecinho dos anos 80, e isso é marcado pela anistia política.
Quando ele volta para o Brasil, anos 80, os movimentos sociais estão em ascensão, o Partido dos Trabalhadores foi inaugurado há pouco tempo, então os anos 80 são marcados pelo final da ditadura militar e pela ascensão dos movimentos sociais. Vá percebendo que a própria vida, a vida pessoal, familiar do Paulo Freire é uma vida marcada por acontecimentos históricos, acontecimentos políticos e, obviamente, acontecimentos educacionais, porque essa é a profissão dele. Perceba, então, que história, política e educação não é só o eixo central das suas principais obras. É o eixo central praticamente da sua vida, não é? E, como já argumentamos repetidamente, vida e obra no Paulo Freire andam juntas. O Paulo Freire nunca foi um teórico de gabinete, foi um teórico de uma prática, e a sua prática é sempre circunstanciada politicamente, historicamente e pela educação que ele vem propor. Ao mesmo tempo que a gente nota com uma certa facilidade essa estreita ligação entre história, política e educação na vida do Paulo Freire, a gente pode notar isso facilmente nas suas obras. Lógico que tem que ter um período de análise, de estudo, para as pessoas verem os detalhes, mas a grosso modo já podemos ver isso até nos títulos dos seus principais livros, não é? Quando você vê um livro chamado Pedagogia do Oprimido, não é só pedagogia, e não é qualquer pedagogia. Para ele interessava a pedagogia que os oprimidos, os excluídos, não é, fazem, constroem ao longo do seu processo de tentativa de resistência à opressão, às formas de exclusão que a sociedade impõe, não é, que outras camadas sociais impõem sobre eles. Não é? Então, para o Paulo Freire, não é qualquer pedagogia que ele está interessado, não é qualquer educação que ele está interessado, ele está interessado particularmente na educação das camadas populares e como é que as camadas populares, ao participar da sua educação, podem construir, não é, uma resistência contra a opressão, não é, contra a sua exclusão. Perceba, então, que num simples título do livro, não é? E ele caprichava nesses títulos no sentido de eles serem claros desde o começo, você pode notar essa estreita ligação entre política e educação. Se eu pegar então um outro livro como Cartas a Guiné-Bissau, por exemplo, não é? Eu vou perceber, lendo um pouquinho do livro, que são cartas aos educadores africanos com os quais ele foi trabalhar, justamente no seio de uma revolução, não é? De uma revolução, algumas socialistas, não é? que aconteciam na África nos anos 70. Não é? Se eu pego, por exemplo, um outro livro, vamos pensar num outro livro, ele escreveu um livro que colocou como título Conscientização. Veja só, lógico que ele está falando de conscientização política, e se você analisar esse livro, vai ver que é a ligação entre educação como processo de formação do ser humano ao longo da história, que para ele também é um processo de conscientização. Você quer ver outro? Educação e mudança. Não é? Educação, ele está falando de educação e mudança social. Tem um outro que é mais explícito, ele diz, política e educação. Não é? Política e educação. Depois, num livro quase no final da sua vida, um livro muito hoje divulgado, acho que já passou de 2 milhões de exemplares vendidos, ele coloca no título Pedagogia da Autonomia. Não é? Também como um conceito social, como um conceito político. E assim você vai vendo vários títulos. Tem um outro, por exemplo, dirigido aos professores, dirigido à escola, que ele diz Medo e Ousadia, o cotidiano do professor. Esses são alguns dos principais livros do Paulo Freire que a gente pode já notar no próprio título. Tem um outro, por exemplo, que ele escreveu no título Ação Cultural para a Liberdade. Olha só, não é? Essa questão cultural para ele, claro, é uma questão importantíssima,
desde o começo, desde a alfabetização, ele já falava de ciclos de cultura, não é? Para ele, cultura não é só a cultura artística, cultura é aquilo que os seres humanos constroem, que os seres humanos fazem. Então, perceba o que eu estou dizendo, não é? A gente argumenta que a história, a política e a educação andam juntas na obra do Paulo Freire e também andam juntas na sua vida, no seu dia a dia, nas suas várias passagens pelo Brasil, pelo mundo, depois retorno ao Brasil nos anos 80 e marcam cada uma dessas passagens, não é? E ele, como um antigo professor de português, soube colocar nos seus livros um título que já mostre, não é? o âmago de cada um dos textos que ele constrói. Não é? Ele pega cada uma das suas fases, cada uma das suas trajetórias, e isso é marcado, não é? Por exemplo, quando ele vai falar de um livro sobre o diálogo, ele escreve no título Pedagogia, Diálogo e Conflito. De que conflito que ele está falando? Ele vai falar do conflito social, dos conflitos políticos, dos conflitos do dia a dia. Quando ele analisa, por exemplo, em Pedagogia do Oprimido, as relações educador-educando, ele opta por uma educação que ele diz que é problematizadora. Mas o que é que ele está dizendo? O que é que ele quer dizer com problematização? É a problematização da vida das pessoas, que pode servir de conteúdo, de reflexão, de conteúdo curricular de cada uma das ações a partir do próprio processo de alfabetização. Então, acho que é fácil de perceber como é que essas relações entre educação e política vão sendo construídas ao longo da vida e da obra do Paulo Freire em cada uma das suas passagens. Não é? Mesmo quando ele não publica certos livros ou não publica artigos, etc., nas suas conferências, nas suas assessorias, nos seus vários diálogos que foram gravados com pessoas ou com entidades ou com associações, com sindicatos, ele na sua vida prática, ela é toda marcada por esse conceito importante para ele, que a educação não consegue em nenhum momento se separar da política. Não é? A gente falou no bloco anterior o que é que ele entende por política, e é bom a gente notar que ao mesmo tempo que a gente está dizendo que essas três coisas para o Paulo Freire, história, política e educação, não se separam para entender o ser humano, nós precisamos também notar que cada uma dessas coisas tem a sua especificidade. Não é? Ele não está dizendo, nem poderia dizer, que educação é igual à política, que educação e política são iguais à história. Ele compreende que cada uma dessas coisas tem a sua especificidade, mas ele afirma, em outras palavras, ao longo dos seus textos, que ele não consegue ver nenhum processo educativo, nenhuma parte de um processo educativo, sem notar nele uma posição de deliberação, de escolha, etc. Um exemplo final aqui nesse programa para a gente entender. Quando um determinado professor vai usar um livro didático, ele pode interpretar, junto com seus alunos, o livro didático de diversas maneiras, conforme suas opções, suas escolhas, seu entendimento sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a família, etc. Não é? Quando um professor vai recomendar um certo livro, por exemplo, na universidade para um aluno, não é? Para um estudante, ele faz isso com base na sua visão de mundo, na sua escolha, na sua deliberação. Não é? Um outro professor poderia indicar para a mesma matéria, para a mesma disciplina, um outro livro diferente. Por que que isso ocorre? Porque nos mínimos detalhes dos processos educativos há sempre presente uma escolha, uma opção, uma deliberação, uma política, não é? E isso se dá ao longo do tempo. Por isso mesmo, esse programa tentou colocar de maneira bem clara para você essa ideia que vai permear o resto dos programas do Paulo Freire Vivo,
que é a inseparabilidade para o Paulo Freire da educação e da política, e o entendimento que essa inseparável ligação educação-política ocorre ao longo da vida de cada ser humano, ou seja, ao longo da história. Eu agradeço mais uma vez a sua participação como telespectador e espero que a gente possa estar junto no próximo programa.